Recebe. Meus irmãos, graça e paz de Jesus, nosso Salvador. Eu convido vocês a abrirem o texto da Palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 10, de 1 a 17. Obrigado. Segundo livro dos Reis, capítulo 10, de 1 a 17. Assim nos diz, irmãos, a palavra de Deus, no segundo livro dos Reis, capítulo 10, de 1 a 17. Jeú extermina a casa de Acabe, é o título. Achando-se em Samaria 70 filhos de Acabe, Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes da cidade, aos anciãos, aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: logo em chegando a vós outros esta carta, pois estão convosco os filhos do vosso Senhor, como também os carros, os cavalos, a cidade fortalecida e as armas. Escolhei o melhor e mais capaz dos filhos do vosso Senhor, ponde-o sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa do vosso Senhor. Porém, eles temeram muitíssimo e disseram: 2 reis não puderam resistir a ele. Como, pois, poderemos nós fazê-lo? Então o responsável pelo palácio e o responsável pela cidade e os anciãos e os tutores mandaram dizer a Jeú: voltou. Obrigado. Vou ler novamente o versículo 5. Então o responsável pelo palácio, o responsável pela cidade, os anciãos, os tutores mandaram dizer a Jeú: teus servos somos, e tudo quanto nos ordenares faremos. A ninguém constituiremos rei. Faze o que bem te parecer. Então lhe escreveu outra carta, dizendo: se estiverdes do meu lado e quiserdes obedecer-me, toma as cabeças dos homens, filhos do vosso Senhor, e amanhã, a estas horas, vinde a mim a Jezreel. Ora, os filhos do rei, que eram 70, estavam com os grandes da cidade, os que os criavam. Chegada a ele a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram 70 pessoas. E puseram as suas cabeças num cestos, e lhas mandaram a Jezreel. Veio o mensageiro e lhe disse: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Ele disse: ponde-as em 2 montões à entrada da porta até pela manhã. Saindo ele pela manhã, parou e disse a todo o povo: vós estáis sem culpa. Eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem feriu todos estes? Sabei, pois, agora que da palavra do Senhor pronunciada contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor fez o que falou por intermédio do seu servo Elias. Jeú feriu também todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também todos os seus grandes, os seus conhecidos, os seus sacerdotes, até que nenhum sequer lhe deixou ficar de resto. Então se dispôs, partiu e foi a Samaria. E, estando no caminho em Bet-Equed, dos pastores, encontrou Jeú parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou: quem sois vós? Eles responderam: parentes de Acasias. Voltamos de saudar os filhos do rei e da rainha mãe. Então disse Jeú: apanhai-vos vivos. Eles o apanharam vivos e o mataram junto ao poço de Bet-Equed, 42 homens, e a nenhum deles deixou de resto. Tendo partido dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro. Jeú saudou-o, lhe perguntou: tens tu sincero coração para comigo, como o meu é para contigo? Respondeu Jonadab: tenho. Então, se tens, dá-me a mão.
Jonadab deu-lhe a mão, e Jeú fê-lo subir consigo ao carro. Ele disse: vem comigo, e verás o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú levou no seu carro. Tendo Jeú chegado a Samaria, feriu todos os que ali ficaram de Acabe, até destruí-los segundo a palavra que o Senhor dissera a Elias. Vamos orar. Santo Deus, louvamos o teu nome e bendizemos por tua palavra, Senhor. Tua palavra que jamais cairá por terra. Ela se cumpre sempre, Senhor. Por isso, toda a nossa atenção, todo o nosso temor aos teus ensinos e todo tremor à tua pessoa bendita, santíssima, que é justo e que muitas vezes fará aquilo e fará sempre aquilo que te apraz, Senhor. Por isso, nós te pedimos graça para entender este texto tanto difícil para nós hoje. Mas é a tua palavra, Senhor. Nos dá clareza, entendimento e que possamos aplicar a tua verdade em nossas vidas. Pedimos que abençoe nossas crianças. Obrigado pelos pais que trazem e que estão ensinando a elas o bom caminho do Senhor. Que o Senhor os abençoe, dando a ela compreensão, porção da tua palavra pelo teu Espírito Santo também a ela, Senhor. Assim como a todos nós, assim oramos mais uma vez, agradecidos e em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, é assustador ver um texto como esse, do juízo de Deus caindo sobre as pessoas. É uma família ímpia, a família de Acabe. Acabe reinou por 21 anos e fez muitos males. É um dos reinos mais retratados aqui, e a gente fica impressionado por quanto de maldade esse homem, com sua mulher Jezabel, conseguiu fazer. Mas quando chega um momento como esse do juízo de Deus, a gente fica assustado, porque a gente é influenciado por uma visão humanista que foi colocada para nós, de maneira que essa visão humanista não permite muito a disciplina. Pelo contrário, o que antigamente era muito comum, a pena de morte, foi colocada como prisão para as pessoas. Agora as prisões são relaxadas e pessoas culpadas, gravissimamente culpadas, são soltas em nome dessa humanidade, desse humanismo que não conserta as pessoas, não ajuda a consertar. Pelo contrário, agrava os males. Alguns casos de pecado gravíssimo são tratados hoje como doença. Não, ele é vítima de tal situação e também, por isso, não são punidos. Pecados graves, me refiro a pecados sexuais, alguns deles são tratados apenas como doença. Isso prova que a ênfase humanista traz para nós uma compreensão distorcida daquilo que Deus trata o pecador. Pelo contrário, quando vemos textos como estes, e este texto nos choca por causa do severo juízo de Deus sobre uma família perversa, a gente se espanta por causa dessa influência humanista que a gente recebeu. Mas lembre-se que Deus não mudou, a sua palavra não mudou, a sua justiça não mudou. E se você tem dúvida, é só você ler o livro de Apocalipse, você vai ver que vai se referir muito bem à glória de Deus quando ele vinga com justiça os pecadores, vai descer a sua justiça. Isso não mudou. Os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus jamais passará. Ela vai ser cumprida. E a gente precisa atender para isso. Quando a gente estuda um texto como esse, como eu disse, afetado pelo humanismo de hoje, é difícil a interpretação. E a gente até procura comentaristas para ver o que é que eles dizem. Eu estudei vários comentaristas, alguns dos quais eu fico impressionado que eles estão influenciados pela visão humanista e tentam explicar aqui, tentam suavizar o texto. Tipo assim, os 70 cabeças aqui da família de Acabe são 70, um número completo, um número pleno, que não é exatamente 70 pessoas, é apenas, vamos dizer, que é um número grande. Mas não é isso que o texto está dizendo. Quando a gente vai por toda a Bíblia, fica claro que o juízo foi um extermínio completo da casa de Acabe por causa da maldade de Acabe e sua família. E se esse extermínio não tivesse por parte de Deus, essa maldade se perpetuaria, trazendo grande malefício para o povo de Deus. Então, a gente não pode esquecer disso. Não pode esquecer, por exemplo, de que a palavra de Deus fala claramente no Novo Testamento
que as pessoas acumulam para si justo juízo da ira de Deus que cairá sobre elas. Eu vou citar um texto de Romanos, de Paulo, citando o Novo Testamento, que diz assim, Romanos capítulo 2, verso 5. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira, da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Veja, é um texto do Novo Testamento. Paulo informando que muita gente está acumulando ira de Deus para o justo juízo dele. A gente não pode esquecer que Deus é um Deus de amor, de misericórdia, mas ele também é um Deus de justiça e exercerá essa justiça a seu tempo. Veja, essa justiça de Deus também o glorifica. Deus é glorificado quando pessoas são redimidas, salvas porque se arrependem, mas Deus também é glorificado quando derrama seu justo juízo sobre pecadores. Não podemos separar isso da palavra de Deus. E aqui o Jeú usa uma expressão, ele é um homem bastante de um ânimo forte, um militar. Deus o levanta para isso, ele conduz o seu carro de maneira muito feroz, e exerce esse juízo talvez de uma medida também exacerbada. Ele vai ser julgado por isso também, como a gente vai citar logo mais. Mas ele cita uma expressão aqui, está no versículo 10, eu gostaria que você olhasse. Ele diz que ele está cumprindo a palavra do Senhor pronunciada por Acabe, que não cairá por terra, não cairá em terra, porque o Senhor fez o que falou por intermédio do seu servo Elias. Ao final também ele fala, no versículo 17 que nós lemos, que tudo segundo a palavra do Senhor dissera Elias. E de fato, isso aqui é ele dizendo o que ouviu de Elias, mas o próprio Deus falou sobre ele. Eu convido você a olhar o versículo 30, que nós não lemos desse mesmo capítulo. Olha o que Deus disse sobre Jeú. Pelo que disse o Senhor a Jeú, porquanto bem executaste o que é reto perante mim, e fizeste à casa de Acabe, segundo tudo quanto era do meu propósito, teus filhos, até a 4ª geração, se assentarão no trono de Israel. Veja, ele foi elogiado por Deus pelo juízo que fez. Inclusive, vai ter um juízo ainda maior, que ele vai derramar, sobre os adoradores de Baal. A gente veremos em outra pregação. Agora, perceba que Deus o elogia porque está cumprindo a palavra do Senhor. Ele tem um zelo pela palavra do Senhor. Ele ouviu. Ele estava, inclusive, com Acabe, quando Acabe fez o mal, tomou posse da vinha de Nabote. E ele viu Elias dizendo a profecia que aquilo custaria caro para a casa de Acabe. Ele estava presente, ele era um dos capitães que Acabe levou para tomar posse. E agora ele está imbuído desse zelo para cumprir a palavra do Senhor. Nós não podemos dizer que ele vai ser um obediente servo do Senhor, ele não vai ser, mas para trazer esse juízo, ele está imbuído desse zelo para trazer esse juízo. E como falamos, ele foi elogiado pelo Senhor, e é curioso que a sua descendência, a sua dinastia, ele inaugura uma dinastia, vai ser a mais duradoura de Israel. Isso prova que Deus estava consentindo com aquele mandato dele, de executar o juízo. Só para os irmãos terem uma ideia, quando ele começou a reinar, ele reinou 27 anos. Depois dele, vem o seu filho, Jeoacás, que reinou 16 anos. Depois do seu filho, vem seu neto, Jeoás, que reina 5 anos. E por último, reinará Jeroboão II, que é bisneto de Jeú, que vai reinar 40 anos. É o que mais tempo vai reinar. Então, são 88 anos de uma única dinastia. Só para efeito também de conhecimento, a dinastia de Acabe termina porque Jeú executa. Dinastia é uma família. Acabe é a 5ª dinastia de Israel.
ele é a quarta dinastia de Israel, a quarta família que vem se sucedendo. E agora com Jeú vem a quinta dinastia de Israel. Ele é o 10º rei de Israel. Quinta família, 10º rei. E ainda só por questão de curiosidade, em Judá, nós estamos com uma única dinastia, a dinastia de Davi. Estamos no 6º rei, que acabou de falecer porque Jeú matou também este 6º rei, que é Acasias. Ainda por questão de curiosidade, quem vai substituir o próximo rei na dinastia de Judá não será um homem, mas uma mulher, a mãe de Acasias. E que não é da dinastia de Judá, é da dinastia de Acabe. Então veja quanto esta família, quantos malefícios, quanta coisa ruim trouxe para Israel e também para Judá, porque tem uma semente da família de Acabe, a filha de Acabe casou com o filho de Josafá. Essa história do efeito da maldade dessa família ainda vai se prolongar por algumas pregações, como nós veremos. Então, a gente não está tratando de algo simples. O pecado, irmãos, quando se enraiza e ele se propaga, até ser extirpado do meio, leva muito tempo. E Deus precisa extirpar a benefício da população, dos outros. Porque senão, se ele não age com soberania de extirpar o mal se propaga e haverá grande prejuízo. Graças a Deus que a sua palavra não cai por terra. E é sobre esse tema que eu quero falar. A palavra do Senhor não cai por terra. Em primeiro lugar, pois o justo juízo caiu sobre a casa de Acabe. Do versículo 1 ao 11, veja só. Não vou repetir muitos detalhes, vocês já viram aí. Primeiro, que no versículo 1, em Samaria tinha 70 filhos de Acabe. Veja que quando Jeú executou os 2 reis, que foi Jorão e Acasias, eles estavam em Jezreel. Mas a capital de Israel era Samaria. E Jezreel era a casa de campo do rei Jorão. E a capital era Samaria, onde ficavam os filhos. Quando diz 70 filhos, aqui é provável que seja filhos e netos de Acabe. Tá? E esses filhos eram guardados por homens importantes, tutores, chefes, que ajudavam a educar esses filhos, que seriam sucessores de Acabe. Era Acabe tentando manter a sua dinastia. Acontece que vem agora uma carta de Jeú aos chefes, aos anciãos tutores dos filhos de Acabe. E aqui eu quero fazer uma citação, esse comentarista aqui é fantástico, Matthew Henry. Olha o que ele diz, permitam-me ler a citação dele. Acabe tinha 70 filhos, ou netos, o número dos filhos de Gideão, Juízes 8:30. Em tal número que levava o seu nome, a sua família devia provavelmente se perpetuar. Por isso, a intenção era se perpetuar. E mesmo assim foi extirpada toda de uma vez. Talvez a aljava, aquele lugar que se põe a flecha, cheia de flechas, não pode proteger sua casa da vingança divina. Aqui, Matthew Henry está se referindo ao Salmo, quando diz que o homem que enche a sua aljava é bem-aventurado, né? Porque não será envergonhado quando pleitear com os inimigos. Os inimigos humanos. Mas quando você pleiteia com o inimigo que é Deus, você não pode fugir da vingança divina. Não tem como. Pode ter 200 filhos. Se a sua briga é com Deus, a coisa está feia. Quem vai te proteger contra Deus? Famílias numerosas, se depravadas, não podem esperar serem bem-sucedidas por muito tempo. Famílias depravadas e numerosas não podem esperar ser bem-sucedidas por muito tempo. Sigamos aí. Verso 2 e 3, veja que o Jeú é um habilidoso, além de ser um habilidoso militar, é um habilidoso político. Ele fala, vocês estão aí, os nobres, com os filhos de Acabe. Vocês têm cidade fortificada, você tem armas, tem carros e cavaleiros. Coloque um dos filhos de Acabe no comando para pelejar contra mim. Ele está dizendo, estou indo aí para resolver a questão, para pelejar.
Veja que ele é muito astuto, muito sábio. E aí os líderes, a resposta dos líderes no verso 4 é que eles temeram muitíssimo. E os líderes lembrou, ele acabou de matar 2 reis não resistiram a ele, que foi Jorão e Acazia. Então, o que é que nos resta? O verso 5, os líderes responderam que estavam dispostos a obedecer a Jeú. Devolver a carta dizendo, olha, o que você mandar, Jeú, a gente está aqui disposto. Ou seja, eles estavam mudando de lado, né? Sabe essa turma que passa um tempo de um lado, depois quando vê favorecimento de outro lado, muda de lado? Essa turma mesmo, né? É aquela turma que está pulando para o galho que melhor lhe convém para manter o poder. Pois bem, então, Jeú manda então nova carta e pede que matem todas aquelas 70 pessoas e que enviasse parte deles para Jezreel. Estou evitando aqui porque o texto é forte mesmo, né? E veja no verso 7, versículo 7, a carta chega, a ordem é executada e as cabeças são enviadas para Jezreel. Aqui, gente, prestem atenção a isso aqui novamente. Quem são esses homens? O que eles estão fazendo? Por que eles estão fazendo isso? Esses homens são aquelas mesmas pessoas que Jezabel se valeu para poder condenar Nabote, lembra? O rei Acabe, manhoso, estava triste, porque queria a vinha de Nabote. Nabote disse, não, essa vinha é da minha família, o Senhor nos deu, nós não vamos dar para o Senhor, não quero vender não. E Acabe ficou manhoso lá, chorando, e Jezabel entra no quarto lá, ele não quer comer, está deitado. O que é que você tem? Não, Nabote não quer vender a vinha dele. Diz, tu é o rei em Israel? Que tipo de gente você é? Então, peraí que eu vou dar um jeito. Foi e deu um jeito. E ela, nesse momento, dá um jeito, ela chama os grandes, os líderes, os anciãos, e manda promover uma sentença, um julgamento de fachada, dizendo que Nabote blasfemou contra o Senhor. Veja, eles estão consentindo com o plano maligno de Jezabel. Contrata homens malignos, mentirosos, que acusam Nabote de que ele tinha blasfemado. Nabote com os filhos são apedrejados. Por que com os filhos? Porque se Nabote morresse, o filho ficaria com a herança. Então tinha que matar toda a descendência de Nabote. E os anciãos de Israel estão concordando com a rainha maligna Jezabel para tomar a vinha de Nabote para dar ao seu marido chorando, que está lá na cama. E faz isso. Então, há uma concordância aqui desses anciãos. E agora esses mesmos anciãos mudam de lado, né? Cuidado com quem você está se associando. Cuidado com quem você faz associações malignas, essas pessoas poderão ser usadas contra você mesmo. E aqui eu vou citar a expressão novamente de Matthew Henry. Olha o que ele diz. Dificilmente pode-se esperar que aquele que tem sido falso com seu Deus seja alguma vez fiel ao seu príncipe. Mas observe a justiça de Deus. Na injustiça deles, aqueles anciãos de Jezreel tinham sido perversamente servis à ordem de Jezabel quando do assassinato de Nabote. 1 Reis 21, 11. Você pode ver isso depois. É provável que ela se glorie do poder que tinha sobre eles. Jezabel aqui diz, olha, eu mando desses homens tudo aí. Mas agora a coisa se inverte, né? E agora o mesmo espírito vil que faz que sejam dóceis a Jeú e tão prontos a obedecer suas ordens de matar os filhos de Acabe e Jezabel. Entende? Quando você confia muito na maldade, você acha que é forte, sábio, poderoso, e também tem gente que pode te ajudar nessa maldade. Cuidado, essa maldade pode voltar contra você. Deus aqui levanta esses homens contra a própria família de Jezabel. Agora o verso 8, para seguirmos. Veja, o mensageiro então informa que as cabeças estão lá em Jezreel. Chegaram, 40 quilômetros mais ou menos a distância de Samaria a Jezreel. E ele manda fazer 2 montões na porta da cidade. A porta da cidade significava o lugar de julgamento, onde todas as questões eram tratadas. E ele estrategicamente, sabiamente, politicamente, manda colocar lá as cabeças e deixa de um dia para o outro. De manhã, ele se põe diante das cabeças, Jeú, e fala ao povo, vocês estão isentos disso aqui. Eu conspirei contra o meu senhor. Eu matei Jorão. Ele não fala também que matou Acasias,
mas é porque ele está se referindo ao povo de Israel, não está falando ao povo de Judá. Eu matei meu senhor. Mas ele faz uma pergunta curiosa. Dá uma olhada no verso 9, por favor. Como termina? Mas quem feriu estes aqui? Veja, quem feriu? Eu matei o meu senhor. O Jorão aqui em Jezreel. Mas essas 70 pessoas foram mortas por quem? Veja que a resposta pode ser dupla, né? Uma acusando os anciãos que tinham feito aquilo. É evidente, ele está se eximindo da culpa. Ele apenas... Porque quando ele diz assim, manda uma carta, prepare, e ele diz, tudo que vocês me mandar, eu vou fazer, mande os 70 de filhos de Acabe. Essa é uma resposta dúbia. A ideia pode ser, manda eles para falar comigo, manda eles à frente, então, os 70 filhos. Eu não estou mandando matar. Ele tá tentando se eximir dessa culpa. Mas veja agora o versículo 11. Aliás, antes de ver, eu vou recorrer novamente a Mateus Henrique, que para mim é o melhor comentarista dos que eu vários comentei sobre isso. Ele diz o seguinte: quantas cabeças separadas foram apresentadas a Jeú, ele astutamente censurou aqueles que foram os executores, mas reconheceu a mão de Deus nisso. Por que reconheceu a mão de Deus? Dá uma olhada no verso 10. Ele diz, a palavra do Senhor foi contra a casa de Acabe. E essa palavra não caiu por terra. O Senhor fez o que falou por Elias. De fato, ele tem razão disso. Essas coisas, como vimos de manhã e como vimos agora há pouco na ministração, Carlos cantando, Deus e Jesus é rei. As coisas estão acontecendo por mandado de Deus, embora os homens são responsáveis por sua malignidade. É bom lembrar disso. Quando Deus usou Judas para trair Jesus, queria que ele o fizesse, ele queria que ele traísse, estava ali no corpo apostólico para trair Jesus, mas a responsabilidade de traição era de Judas, porque a malignidade estava no seu coração para o trair. Então, Deus está aqui usando Jeú e depois vai responsabilizar Jeú, porque ele se excedeu em muito do que fez, a maneira como fez também. E aí, ele também fala que Deus está promovendo isso. De fato, o juiz de Deus, ele tem razão de ser. Veja Jeremias 48:10, que a gente conhece esse texto, mas conhece parte do texto, não todo o texto. Talvez vai espantar você quando souber todo o texto. Parte do texto que você conhece, normalmente as pessoas conhecem, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Você está vendo que vocês conhecem? Mas sabe como é que continua o texto? Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Ou seja, Deus dizendo que exigirá vingança. Ele pode usar meios. É claro que Deus pode usar doenças, pragas, guerras, fenômenos naturais para destruir pessoas como ele fez, um dilúvio, como fez em Sodoma e Gomorra. Mas ele pode usar a espada. É uma das disciplinas de Deus, a espada. E aqui, quando ele disse isso, fazer a obra de Deus relaxadamente é não cumprir a vingança de Deus, que Deus mandou. Veja que Jeú está, de certa forma, também dizendo que foi a vontade de Deus. Ele não está errado nisso. Não está errado. Agora veja o excesso dele no verso 11. Ele feriu todo o restante na casa de Acabe, em Jezreel, isso está certo. Mas aí ele começa agora a ferir grandes conhecidos e sacerdotes, e nenhum ficou. Aqui, os comentaristas todos dizem que houve um excesso. Esse excesso será cobrado. Houve um zelo excessivo, errado, da parte de Jeú. E será cobrado. E eu vou ler para vocês Oséias 1:4. Oséias, que foi aquele homem que Deus mandou que ele casasse com uma prostituta, e o nome dos filhos da prostituta colocou nomes estranhos. Um dos nomes está no versículo 4. Diz-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Está vendo? Então, Deus não está aqui abonando tudo que Jeú fez, dizendo que está tudo certo. Não, ele excedeu. Houve excesso. Né?
Como a gente, às vezes, vai fazer uma coisa para a glória de Deus, fazendo uma coisa, e a gente se excede fazendo tolice, dizendo o que não deveria dizer, fazendo o que não deveria fazer. Infelizmente, muitas vezes pode acontecer conosco. Eu encerro esse ponto, novamente, me valendo do excelente comentário de Matthew Henry. Ele diz o seguinte: ele atribuiu tudo ao justo julgamento de Deus, no versículo 10. O Senhor tem feito o que falou pelo ministério do seu servo Elias. Deus não é autor de nenhum pecado humano, mas até através daquilo que os homens fazem a partir de maus princípios, Deus serve ou se serve a seus propósitos, e glorifica o seu próprio nome. E ele é justo naquilo em que os homens são injustos. A Assíria é transformada na vara de Deus, instrumento da sua justiça, ainda que não cuide assim, nem o seu coração assim imagine. Ele está citando aqui Isaías 10:7. Deus está dizendo que levantou a Síria para ser a vara da sua justiça, do seu juízo, sem que a Síria soubesse que estava sendo a vara de Deus, o juízo de Deus. Só para reforçar ainda mais esse ponto, nós temos um livro na Bíblia que questiona a justiça de Deus, que se choca, que é Abacuque. Deus levanta a nação babilônica para punir o seu próprio povo, os judeus. E Abacuque não entende isso. Diz assim: Senhor, como é que o Senhor levanta uma nação mais ímpia do que nós para punir a nós? A resposta de Deus é a clássica resposta para todos nós ainda hoje, repetida por Paulo em Romanos e em outras partes do Novo Testamento. O justo viverá pela fé, pela palavra de Deus. Deus não vai explicar muitas vezes aquilo que faz, até porque nós não compreendemos a justiça de Deus. Não há como compreender. Ela excede muito a nossa justiça. Deus compreende muito mais. Um justo juiz que compreende perfeitamente toda a malignidade pode executar a sua justiça. Eu encerro esse ponto dizendo, irmãos, não podemos esperar nada de bom se a nossa família despreza a palavra de Deus. Nada. E a palavra de Deus não vai cair por terra porque nós somos crentes e não andamos com fidelidade na sua palavra. Veja, não vai cair por terra. A palavra de Deus trará benefícios ou malefícios para nós conforme nós obedeçamos a ele. Por isso que é importante que a gente preze pelo temor a Deus em nossas vidas pessoalmente, mas também com nossa família e nossa igreja. Segundo lugar, agora mais curtos pontos. O justo juízo caiu sobre a casa de Acabe. A palavra de Deus não cai por terra porque o justo juízo de Deus caiu sobre a casa de Acasias, versos 12 a 13. Dá uma olhada, é curtinho aí, por favor, dê uma olhada. Veja que Jeú então vai para Samaria, já que os nobres lá cederam, concordaram que ele reinasse, ele está indo para a capital. No caminho, num lugar chamado Bet-Eked, ou a casa do vale dos pastores, ele encontra parentes de Acasias. Lembre-se que Acasias era também parente, estava mancomunado, estava casado com a filha de Acabe. E esses aqui, essas 42 pessoas, homens, estão indo saudar o rei, os da rainha mãe. Aqui fica uma dúvida, as próprias traduções, várias traduções que eu consultei, alguns vejam, a nossa versão diz voltavam. Em outras traduções, eles estavam indo. E visitar quem? Então é provável que eles estavam indo visitar a família de Acabe, já que eram aparentados com Acabe. Então, quando Jeú ficou sabendo que eles eram parentes de Acasias, mas parentes também de Acabe, ele mandou exterminar também aquela família. 42 pessoas, 42 homens no caminho. E no verso 14, veja, primeiro ele mandou aprender vivos, depois mandou matar 42 homens. Isso é chocante novamente. Mas aqui, recorrendo novamente a Matthew Henry, veja o que ele nos diz. A providência de Deus, trazendo os irmãos de Acasias em seu caminho, no caminho de Jeú, quando ele continuava com essa execução. Eles o matou de maneira semelhante, versos 12 a 44 que nós lemos. Várias coisas contribuem para fazê-los detestáveis, esses parentes aqui de Acasias. Primeiro, eles eram no ramo da casa de Acabe, descendentes de Atalia, e por essa razão enquadrava-se na missão que ele tinha. Só uma pausa, eu já comentei sobre Atalia.
As próximas pregações lá à frente vai ser sobre ela, que é a única rainha de Judá, que comanda sozinho. Mas para comandar ela fez uma coisa atroz, terrível. Isso mostra que ela vinha de uma descendência perversa. E essa família era muito perversa. Muito perversa. Segundo ponto, segunda coisa que mostrava a razão deles serem mortos. Eles estavam manchados com a maldade de Acabe. E terceiro, eles estavam indo agora a saudar os príncipes da casa de Acabe, a saudar os filhos do rei, os filhos da rainha, Jorão e Jezabel, o que mostrou que eles estavam ligados tanto pela afeição quanto pelo parentesco. Aqui eles não sabiam que Jezabel e Jorão já eram mortos. Jorão estava doente, ele estava indo visitar um doente e a família. Mas depois descobriram e foram mortos, executados por Jeú. Esses príncipes, em números de 42, sendo designados como ovelhas para sacrifícios, foram mortos com solenidade, junto ao poço de Bet-Eked. O Senhor é conhecido pelo juízo que faz. Deus é conhecido também, irmãos, na sua palavra, pelo juízo que faz. É claro que para você e para nós que estamos aqui, Deus não quer ser conhecido pelo juízo, mas pela misericórdia. Deus quer que os corações dos homens se arrependam, que não vivam as suas vidas de conformidade, que simplesmente com a sua vontade, com a influência mundana, que é perversa, mas que se submetam a um Deus justo, bondoso, que quer a libertação e salvação das pessoas. Nosso Deus, no entanto, se os homens se rebelam e se endurece o coração, não restará outra coisa senão o justo juízo da parte dele. Então, eu quero lembrar, já que foi a família de Acasias, a família de Judá, muito cuidado com a influência que a nossa família está recebendo. Muito cuidado com que tipo de amizades, com que tipo de parentesco você promove relações com sua família. Há que se pensar nisso. As pessoas estão desligadas desse princípio importante. Que influência você está permitindo para os seus filhos, para a sua família? Isso pode ser danoso também para a sua família, quando a maldade respingar sobre essas pessoas que não atentaram para esse princípio importante. Terceiro e último lugar, irmãos, encerro agora. O justo juízo de Deus, ou melhor, a palavra do Senhor não cairá por terra, pois não caiu por terra, pois o justo juízo caiu sobre todos que serviam a Acabe. Versos 15 a 17. Dá uma olhada, por favor. Então, aqui tem uma coisa interessante. Tem um tal de Jonadab, filho de Recabe. Ele estava indo lá para Samaria e encontra Jonadab. Jonadab, o Recabe, é parente de Moisés, porque é cunhado de Moisés. Essa família, ela foi viver junto com os judeus, sobretudo com a linhagem piedosa dos judeus. E essa família, eles eram nômades. Eles não habitavam em cidades, mas em tendas, e mudavam de local em local, mas geralmente ali na região dos judeus. E eles mantinham uma tradição muito forte da sua família. Seriam comparativamente hoje com os ciganos. Tem ciganos que vivem em nosso meio, eles mantêm muitos aspectos culturais dele, roupas, fala, comportamentos. Mesmo estando em um tempo moderno como o nosso, eles mantêm o seu padrão de conduta. Os recabitas, esse tipo de gente. Agora não dá para ver, mas tem um capítulo inteiro elogiando os recabitas. Jeremias 35. Em casa você lê. Você vai entender. Então, eles tinham uma piedade. E é claro que os recabitas não concordavam com a perversidade idolátrica de Israel, adorando os bezerros de ouro e adorando a Baal. Não concordava. Eles não concordavam com aquilo. E o que é que faz, sabendo que era um pessoal piedoso, que não concordava com aquele falta de temor a Deus, o Jeú se aproveita desse homem, que tem uma honradez, que tem uma dignidade conhecida, uma piedade conhecida, e ele pede, o meu coração está com você como o seu está comigo? Ele diz, está sim, tem. Eu tenho a mesma disposição de coração. Ele deu a mão, ele subiu no carro. Quando ele sobe no carro, ele está dando a sua honra, emprestando a sua honra, a sua dignidade, de certa forma, para Jeú. Jeú está tentando limpar a sua barra, né? Já fez tanta maldade,
Agora ele quer mostrar que é zeloso para com o Senhor. É isso que ele diz, eu sou zeloso. Veja o verso 16, por favor. Verás o meu zelo para com o Senhor. E Jeú levou no carro, né? E no verso 17, encerramos aí, Jeú então entra em Samaria e fere a todos que ficaram de Acabe até destruí-los. Veja, novamente sim, aqui ele está destruindo os parentes de Acabe, não mais filhos, parentes. Toda a família de Acabe tinha que ser eliminada conforme a palavra do Senhor. E novamente a gente cita um texto de Salmo 58, 10 e 11 que diz assim: Alegrar-se-á o justo quando vir a vingança, banhará os pés no sangue do ímpio. Então se dirá, na verdade, há recompensa para o justo. Há um Deus com efeito que julga na terra. Sabe por que é necessário Deus muitas vezes punir o ímpio? Para que os justos não esmoreçam de permanecer temente a Deus. Irmão, se não houver justiça, se não houver punição de Deus, os homens muitas vezes estão nessa questão humanista, suavizando a culpa dos homens. Não, ele é coitado, é vítima da sociedade. Isso não corrige as pessoas. Se não houver punição correta, justa, a fim de refrear a maldade dos seres humanos, ela vai se perpetuar, vai se propagar. E quando o justo vê a justa justiça de Deus caindo sobre ímpios, ele diz, há um Deus que julga na terra. É importante que se tema a Deus. Eu não espero que você faça essa experiência que eu vou dizer aqui. Mas se você quiser, em casa, tiver mais de um filho, toda vez que um filho piedoso fizer a coisa certa, você não elogiar, não valorizar, mas o pecador, você simplesmente trata ele passando a mão na cabeça, passando um pano quente, dando oportunidade. Não, ele é vítima, vamos dar oportunidade, dando cada vez mais chance. Você não vai corrigir seu filho assim. E você não vai ajudar aquele que é correto. O que é correto vai dizer, é melhor ser ímpio. É melhor ser desordenado. Porque se eu estou sendo desordenado, meu pai e minha mãe estão passando a cabeça na mão do meu irmão, eu vou fazer o mesmo. Então é necessário que Deus exerça a sua justiça a fim de refrear o mal na humanidade. E eu, mais uma vez, recorrendo a Matthew Henry, ele diz o seguinte, esse Jonadab, embora não fosse profeta, sacerdote ou levita, nenhum príncipe ou governante, era, podemos supor, muito eminente pela prudência e piedade, e geralmente respeitada por aquela vida de abnegação e devoção na qual vivia. Jeú, embora fosse um soldado, o conhecia e honrava. Jonadab, então, concordou e fez pacto com ele. E o reconhecimento do trabalho, tanto de vingança quanto de reforma, que estava para fazer agora. Todas as pessoas sensatas respeitaram mais a Jeú quando viram Jonadab no carro com ele. Isso, de fato. Agora, interessante, viram que a palavra reforma? É curioso. Estamos no mês da reforma, né? Deus estava levantando Jeú para trazer uma reforma do seu povo. Ela começa com uma reforma política, mas a próxima cena de Jeú é uma reforma religiosa, estipando a religião de Baal em Israel. Veja que, muitas vezes, um contexto catastrófico como esse, sanguinolento como esse, é Deus operando para trazer justiça, mas também para trazer purificação do seu povo. Porque se ele não fizer, o mal, irmãos, propaga-se. Se Deus não extirpar o mal, ele não tem limite. Eu encerro perguntando, fazendo algumas aplicações. Primeiro, busque conhecer mais a palavra de Deus, você e sua família. Essa é a maneira de você se livrar do justo juízo de Deus. Procure obedecer a palavra de Deus. Faça o culto familiar, leve a sua família a conhecer. Agora, não faça isso ritualisticamente. Faça como alguém que é sério, que cumpre a palavra de Deus, que teme a Deus. Não é fácil temer a Deus num mundo impiedoso como o nosso. Não é fácil. E os filhos vão observar se nós realmente somos piedosos em casa. Eles vão observar. Ou se é apenas rito religioso. Isso não convence a Deus nem os filhos. É preciso uma verdadeira piedade em casa. Alguém temente a Deus, está disposto a conhecer a palavra de Deus e cumpri-la, esperando a vida eterna. Segundo, separe a sua família das más influências. Nós não podemos descuidar. As influências hoje não são só amizades externas, parentes, vizinhos,
Eu digo até parentes. Tem parentes que não é recomendável que a nossa família esteja. Infelizmente. Não é recomendado. Claro, esse é um critério que você faz, né? Mas à luz da palavra de Deus. Mas cuidado com as influências que os nossos filhos têm com a Netflix, com o YouTube, com a rede social. Ela está muito mais perigosa do que fora, está dentro da sua casa. É preciso fiscalizar os nossos filhos, é preciso ter cuidado com eles. A gente está vendo aí vídeos que falam da destruição das nossas famílias e vai começando suavemente, né, induzindo as nossas crianças a comportamentos imorais, a ideologia de gênero, a linguagem neutra. Isso vai entrando suavemente, os filhos não vão perceber que você precisa fiscalizar essas coisas. Seu filho não pode estar dominando sozinho, estar sem controle. E não adianta botar controle de adultos para adultos, controle de criança, porque esses controles de crianças pelas mídias não estão sendo respeitadas. Eu não quero que minha criança assista tal linguagem neutra. Eles não vão respeitar. A intenção é que seu filho seja discipulado por eles. Então, muito cuidado. A gente tem que realmente gastar muito tempo para evitar que nossa família seja influenciada. E por último, conheçamos, irmãos, mais e mais a palavra de Deus. Mais e mais. Não pode parar. Não pode parar. Temos zelo em cumprir a palavra do Senhor. Oremos ao Senhor. Deus, obrigado por tua palavra. Palavra difícil como essa, de ver tanto derramamento de sangue, mas nos desperta para ver que o mal não cessou neste mundo, Senhor. O mal que já ficava claro com o primeiro homicídio, fratricídio de Caim matando Abel, ele não parou neste mundo, Senhor. Ele se propaga. É a única maneira estar no Senhor, na tua palavra, que é Jesus Cristo, que nos oferece o verdadeiro Redentor. E nos ajude, Senhor, a manter-se firme na esperança da salvação em Cristo Jesus e de uma vida piedosa pelo teu Espírito. Porque muitas vezes olhamos para os ímpios e eles prosperam por algum tempo, mas não indefinidamente, Senhor. O Senhor trará a justiça como trouxe sobre a casa de Acabe. E não existe mais sequer resquício dessa família na terra, Senhor. Portanto, que nós aprendamos a lição da tua palavra, Senhor. Tenhamos o temor de levar nossas vidas à presença do Senhor todos os dias, ao estudo da tua palavra, e levar nossa família também a um culto familiar, a uma devoção sincera e verdadeira para cumprir a tua palavra, a fim de que não caiamos no justo juízo do Senhor. Não queremos acumular a ira santa do Senhor contra nós, mas queremos estar debaixo da tua misericórdia em Cristo Jesus, Senhor. Fica conosco. Obrigado por tua palavra em nome de Jesus. Amém.